E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, agora no finalzinho do ano. E do que vamos falar hoje, né? Eu estava pensando em fazer um vídeo falando das linguagens de programação que você deveria aprender em 2019. Foi até uma enquete que ganhou. Eu também tinha perguntado que tecnologias deveriam morrer em 2019. Eu vou gravar esses dois vídeos. Eu vou gravar o de linguagens primeiro e depois dessas tecnologias que deveriam morrer depois. Mas antes até disso tudo, surgiu uma pauta que eu achei tão interessante de trazer aqui para vocês hoje, que não tinha jeito, eu tinha que gravar, eu tinha que falar desse tema. E o tema que eu vou falar é quais foram os avanços que foram obtidos em 2018 em relação a Machine Learning, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então, eu vou falar o que houve de progresso nessas áreas nesse ano que se passou. E como é que surgiu a ideia de tratar desse tema? É simples. Eu estava lendo o Twitter, aí eu me deparei com uma postagem do Quora. Quem não conhece o Quora, eu recomendo que você conheça. É uma rede social de perguntas e respostas. E é legal que tem uma galera incrível que responde coisas lá. Tem o Thomas Corman do livro de algoritmos. Tem os grandes pesquisadores da área de IA. Então assim, tem muita gente boa que está nessa rede social. E lá surgiu esse tema. Quais foram os avanços de Machine Learning em 2018? E lá teve uma resposta muito boa de um cara chamado Xavier Amatryyan, ou Xavier Amatryyan, eu não sei como pronunciar o nome dele, desculpa. E ele é da área de IA, ele lidera equipes de Machine Learning e IA, e ele trouxe uma resposta muito boa, tão boa que eu traduzi ela, eu adicionei alguns pontos para tornar a explicação mais didática, e estou trazendo esse relato aqui para vocês. Eu vou colocar na descrição a resposta original do Xavier. Mas vamos lá. Quais foram os avanços de Machine Learning em 2018? Para simplificar, eu vou trazer a resposta em 4 tópicos. Na verdade, são 4 avanços em 4 tópicos aí. E eu vou me aprofundar em cada um desses tópicos para você entender melhor. O primeiro tópico é o hype, os exageros e os medos com relação à inteligência artificial deram uma esfriada, né? Esses tópicos sempre traziam muito temor. Ah, as máquinas vão dominar o mundo, não sei o quê. Ah, a IA vai resolver todos os problemas da humanidade. Então, em relação a esse assunto, houve uma esfriada. Parece que a discussão em relação à IA está mais pé no chão, principalmente na mídia e com as pessoas. Segundo tópico, houve um entendimento com relação à justiça dos algoritmos, um termo que a gente vai chamar de fairness, eu vou explicar ele melhor ao longo do vídeo. Houve também melhor entendimento com relação à causabilidade e à interpretabilidade dos resultados de IA. Eu vou explicar isso melhor, não se preocupe. Terceiro tópico, Deep Learning veio para ficar. Se você não sabe o que é Deep Learning, eu vou colocar um vídeo de uma live que eu fiz com a Camila do Peixe Babel e com a Vivi, que também é do Peixe Babel e do Beat de Prosa. A gente discutiu bastante esse tema. Eu vou ver se eu coloco alguns vídeos da Camila sobre Deep Learning também. Mas o que aconteceu com a Deep Learning em 2018? É um tema que veio para ficar. E é um tema que se tornou mais útil em uma série de áreas, como medicina, processamento de linguagem natural, porque até então a Deep Learning estava resolvendo apenas não, mas principalmente problemas de classificação de imagens. Reconhecer se um objeto está ali, se um órgão de uma imagem médica está ali. Então, assim, a Deep Learning começou a ser mais aplicada em outras áreas com resultados impressionantes. Também vou explicar isso melhor. E o quarto ponto que é relevante em Machine Learning é que as batalhas entre os frameworks de Machine Learning se intensificou. O que são os frameworks? Né? Elas são as bibliotecas, as ferramentas que você usa para programar coisas em Deep Learning. Né? A gente não cria todas as coisas do zero na unha mais. E a batalha entre esses frameworks se intensificou, trazendo muito espaço para que os desenvolvedores obtenham melhorias ou avanços. Então ainda não está bem definido qual é o framework supremo. A batalha está forte entre 2 aí, que a gente vai abordar no vídeo. E resumidamente, esses são os 4 pontos que o Xavier considera os mais relevantes quando a gente fala de Machine Learning em 2018. Então vamos lá, o primeiro ponto. O ponto que houve uma esfriada
em relação à mídia e às pessoas sobre os temores, o hype e essas questões aí envolvendo a IA. Em 2017 houve um hype imenso de que a IA ia resolver os problemas da humanidade, que a IA ia criar robôs que iam destruir o mundo. Ainda existe um receio grande em relação aos empregos, e esse tema também foi bastante discutido no ano que se passou. Mas se 2017 foi o ano dos exageros, 2018 foi o ano em que a gente discutiu esse tema com mais pé no chão. Isso ocorreu principalmente devido à mudança de agenda de alguns indivíduos e também da imprensa. Acho que um tema que ajudou nessa discussão foi a questão dos carros autônomos. As pessoas viram que os carros autônomos vão se tornar uma tendência forte nos próximos anos e mostrou que a IA está vindo aí para ajudar, que você não tem que ter medo dela. E também a questão dos carros autônomos fez as pessoas perceberem que não vai ser do dia para a noite que a inteligência artificial vai vir e vai mudar tudo. Teve até uma matéria que eu vou colocar na descrição também, onde o Elon Musk veio falando que a gente precisa regulamentar a IA. Caso contrário, a sociedade vai correr riscos. Acho que um ponto dessa discussão mostra como as pessoas temiam a vinda da IA. E o que acontece? Ao invés da gente legislar em cima da IA propriamente dito, acho que o mais correto é a gente legislar em cima dos resultados, da aplicação desses métodos propriamente ditos. Então faz sentido a gente legislar em cima do uso, não em cima da pesquisa em cima da IA. A pesquisa em cima da IA tem que acontecer mesmo. Você não pode restringir a pesquisa, que é uma das ideias do Elon Musk. Para quem não conhece o Elon Musk, aí ele é o Homem de Ferro da vida real, foguetes e essa coisa toda. Isso significa que os algoritmos não precisam ser legislados, que tudo bem você aplicar IA onde você quiser e tudo mais? Também não é bem assim. Eu até fiz um vídeo onde eu discuto um conceito que se chama modelos de destruição matemática, que mostra como os algoritmos podem intensificar a desigualdade social e até mesmo manter o status quo. Eu vou linkar esse vídeo aí, que eu acho que é uma discussão bem interessante que eu trouxe também. Então, recapitulando, deve-se legislar em cima do uso, de aplicação da IA em determinadas áreas, principalmente áreas que envolvem demografia. Por exemplo, se você utiliza um algoritmo para decidir se uma pessoa deve receber empréstimo ou não, se a pessoa merece redução de pena ou não, eu acho que nesse tipo de caso, suspeita de terrorismo, por exemplo, o algoritmo é alimentado com dados sobre uma pessoa e o algoritmo decide quais os riscos dessa pessoa ser terrorista ou não. Eu acho que esses usos que são mais complicados e que precisam de uma legislação mais clara. Então esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico é sobre 3 conceitos, que é a justiça dos algoritmos, a interpretabilidade dos resultados e a causabilidade desses algoritmos. Vamos discutir esses 3 conceitos aí, um de cada vez. Quando eu falo de justiça ou fairness, eu estou falando no sentido dos resultados dos algoritmos não terem enviesamento nem preconceito a priori. Como decidir, como verificar se um algoritmo está sendo preconceituoso ou não a partir dos dados que ele está usando, os dados que alimentam ele. Essa é uma questão muito delicada. Muitos eventos foram sediados apenas tratando desse tema, então as pessoas publicaram uma série de artigos para discutir o tema. E o Google ofereceu até um curso online para as pessoas que trabalham com Machine Learning para estudar essa questão da justiça. Tem que acabar a justiça! Eu vou colocar na descrição do vídeo esses links de alguns eventos, desse curso online, caso você queira ler um pouco a respeito desse tema. E essa questão da justiça, como eu falei, é importante para que os algoritmos não tomem decisões que prejudiquem a vida de pessoas. Seja, por exemplo, de presidiários em relação à pena, em relação a empréstimo que são oferecidos às pessoas mais pobres ou mais ricas. Algoritmos que decidem se um candidato deve ser classificado numa oferta de emprego ou em uma universidade. Isso pode não parecer algo do cotidiano do Brasil, mas nos Estados Unidos os algoritmos já são aplicados para esses tópicos. Então é muito importante a gente discutir o preconceito dos algoritmos, já que como um código-fonte é escrito por um ser humano, esse algoritmo vai acabar trazendo esses preconceitos das pessoas, não só os códigos, mas principalmente os dados,
pois já que o ser humano decide quais são os dados que vão ser alimentados nesses algoritmos, esses dados podem trazer preconceito. Então assiste o vídeo que eu abordei esse assunto no vídeo de modelos de destruição matemática, que está bem legal. E os outros dois pontos desse tópico é a interpretabilidade e a causabilidade. Vamos falar da causabilidade primeiro, pois esse tema foi discutido muito por um pesquisador chamado Julia Pearl, no livro que se chama The Book of Why. É um livro dedicado a tratar de maneira didática do tema da causabilidade dos algoritmos. A causabilidade é um fator que está preocupado com relações de causa e efeito. E o que significa essa questão de causa e efeito? Você pode alimentar um algoritmo, por exemplo, com uma série de sintomas, por exemplo, febre, dores no corpo, manchas no corpo, e baseado nesses sintomas, o algoritmo conclui que a pessoa está com malária. Então houve realmente um efeito de causa e consequência aí. O autor desse livro, The Book of Why, ele é vencedor do Turing Awards, então ele trouxe pesquisas relevantes para a área de computação, né? O Turing Awards, como eu já abordei em um outro vídeo também, é o Nobel da computação, entre aspas. E o Julia Pearl, ele é um especialista tanto em computação quanto em estatística. Ele criou um conceito que a gente chama de redes bayesianas. As redes bayesianas, elas incorporam muito bem, é um algoritmo que incorpora muito bem essa relação entre causa e consequência. Vamos explicar isso com um exemplo meio bobinho aí. Vamos supor que você quer ir no show da Anitta. Mas você só vai no show da Anitta se você tiver com o seu namorado ou namorada, se você tiver dinheiro ou não, e se, por exemplo, estiver chovendo ou não no dia. Baseado nesses fatores que você vai decidir se você vai no show da Anitta ou não. Então note que você tem uma relação muito clara entre causa e efeito. E as redes bayesianas incorporam isso como ninguém. Inclusive, no futuro eu vou fazer um vídeo abordando especificamente redes bayesianas. Tanto a parte conceitual, ou seja, a teoria, quanto a parte de algoritmo, né? Eu vou escrever um código com vocês de rede bayesiana para a gente entender melhor. Então esse livro do Julia Pearl, ele explica para a gente muito bem o problema da causabilidade. A discussão que o Pearl traz no livro é que os algoritmos que existem hoje, eles fazem associação. Eles não tratam bem causa e efeito. Os algoritmos hoje, eles associam as coisas. Por exemplo, malária e febre. O computador não pensa que a malária causa febre. Isso pode parecer que não faz muita diferença, mas faz. Nós, seres humanos, entendemos as coisas dessa maneira, em relações de causa e efeito. E segundo o Pearl, o que falta, uma das coisas que faltam para os computadores atingirem capacidades intelectuais semelhantes aos seres humanos, é justamente aprender a associar causa e efeito. Talvez você adquira nível de inteligência humana mesmo se você conseguir fazer isso bem. Teve uma conferência de sistemas de recomendação, acho que é a maior conferência de sistemas de recomendação do mundo. Se você não sabe o que é sistemas de recomendação, eu sugiro que você assista esse vídeo do Peixe Babel, que eu estou linkando aí o izinho e colocando na descrição também, pois a Camila explica muito bem isso usando a Amazon como exemplo. Né? Por exemplo, você compra um livro, aí a Amazon vai te recomendar outros livros. Livros que tenham a ver, obviamente. Então os sistemas de recomendação fazem isso. E nessa conferência de sistemas de recomendação que eu estou falando, o artigo que ganhou o prêmio de melhor artigo foi justamente um paper que discute como introduzir causabilidade em sistemas de recomendação. Agora, o curioso é que tem alguns pesquisadores que não concordam tanto assim com o Pearl. Eles não acreditam que o problema seja a causabilidade, que o problema seja a falta de interpretabilidade e de explicações. Pois, como a gente sabe, os algoritmos de inteligência artificial e machine learning, muitos deles são tão complexos que eles funcionam como se fossem caixas pretas. Você introduz os dados, o algoritmo cria uma lógica interna para identificar padrões e assim cuspir respostas. E essa lógica interna é tão complicada que fica difícil de você até entender. Então, por exemplo, se você cria um algoritmo que reconhece patos numa imagem, né? Você tem fotos de patos ou vídeos de patos, e o algoritmo adivinha aonde estão os patos na imagem, se você tentar entender qual a lógica interna da rede neural
para classificar o que é pato e o que não é tão complicada que você não consegue rastrear, você não consegue entender a lógica interna dessas caixas pretas. Não só pelo fato dos algoritmos serem complicados, mas pela escala. Se você pensar numa imagem típica de uma câmera digital, você tem tantos milhões de pixels ali que é muito difícil você identificar esse padrão, essa lógica para reconhecer patos ou não. Só que essa questão da explicabilidade ela é muito importante. Como explicar que um modelo está certo? Como garantir que aquele resultado realmente faz sentido ou simplesmente não foi uma coincidência? Essas questões são muito relevantes, principalmente se você considerar que no futuro os algoritmos de machine learning e IA vão identificar a doença baseada nos sintomas e até mesmo vão ser capazes de dizer se uma determinada pessoa é provável terrorista ou não. Você pode até pensar, mas o meu algoritmo para os testes que eu fiz aqui deu 99% de acerto, eu usei testes com validação cruzada, a validação cruzada te permite testar bem todos os dados para garantir que o resultado está bom ou não. Só que o que acontece? Será que dá para garantir que o método realmente funciona bem só por conta desses fatores? Que você usou validação cruzada e você tem 99% de acerto? Como é que você sabe se você realmente testou bem o seu algoritmo? E se o método fez correlações que não fazem muito sentido apenas por coincidência? Pode acontecer que alguns dados vazaram para a base de treinamento sem você perceber e são dados que provavelmente não vão estar disponíveis em testes reais. Sem falar que o algoritmo pode fazer correlações estranhas. Para ilustrar isso tem um bom exemplo. Imagina um algoritmo que classifica se uma determinada reportagem está mais de esquerda ou mais de direita. Também existem artigos nesse sentido. Às vezes, devido aos dados de treinamento que você introduziu, ele pode associar que a palavra marreta, caiaque e espinafre são mais de esquerda. Por quê? Porque essas palavras, por coincidência, apareceram mais em reportagens que foram classificadas como de esquerda. Então, o algoritmo pode fazer correlações que não fazem o menor sentido e você não saber, devido ao fato deles serem caixas pretas muito complexas. Baseado nisso, surgiram artigos bem interessantes para tentar explicar os resultados de métodos de aprendizado de máquina, como é o caso do artigo Anchors, High Precision Model Agnostic Explanations. É até interessante esse artigo que eu acabei de ler o nome. O primeiro autor desse artigo é um brasileiro, e ele apresenta uma ferramenta capaz de explicar predições individuais para classificadores de texto ou classificadores de dados em tabelas, como é o caso de vetores numéricos de NumPy, que são muito usados no Python, já que o Python é uma linguagem de programação que é muito usada para aprendizado de máquina. Então ele já criou uma ferramenta que explica as respostas de modelos já feitas sob medida para Python. Esse método ele consegue explicar por que o seu algoritmo classificou. Vamos continuar com o exemplo que é mais fácil de entender com um exemplo. Imagina que essa matéria A foi classificada como mais de direita. Esse método de âncoras criado por esse brasileiro, ele te diz por que essa matéria foi classificada como de direita. Que palavras que influenciou nessa decisão. Então é um método muito importante para trazer a explicabilidade. Eu vou colocar na descrição do vídeo esse algoritmo, esse paper para você ler caso você esteja interessado. Eu pelo menos fiquei bastante interessado, pretendo usar isso daí. Agora vamos discutir o terceiro tópico que o Xavier trouxe, que é em relação a Deep Learning, no sentido que Deep Learning veio para ficar e que está sendo usada mais do que nunca em outras áreas, pois até então a maior parte das aplicações de Deep Learning estavam sendo para imagens, classificar imagens, dizer que objetos existem naquela imagem, classificar se existem patos ou não na imagem. Não sei por que eu cismei com esse exemplo dos patos. Mas o que acontece? Deep Learning passou a ser mais aplicada em 2018, principalmente para processamento de linguagem natural. Vamos falar especificamente de processamento de linguagem natural, que foi o tópico que mais foi explorado de Deep Learning em 2018. Eu já até fiz alguns vídeos falando de aplicações de Deep Learning naquele meu vídeo que eu falei da NVIDIA, eu também vou colocar na descrição do vídeo.
que também é bem interessante de você assistir. E tem algumas aplicações sensacionais que foram feitas pelo Google que usa processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural, basicamente, é você interpretar texto a fim de extrair informação dali, ou fazer um algoritmo que produza frases ou expressões da mesma maneira que um ser humano conseguiria. Aí tem um bom exemplo que o Google está trazendo, que é uma ferramenta chamada Smart Compose. O Smart Compose, ele é basicamente uma ferramenta que completa texto de e-mail semelhante ao completar das buscas do Google. Né? Se você vai na busca do Google e escreve Deep, ele já completa com Deep Learning, completa dando uma sugestão para você. Essa ferramenta do Google faz a mesma coisa para e-mails. Então você vai escrevendo seu e-mail e ele vai sugerindo frases para completar aquele seu e-mail baseado no que você está escrevendo. Essa tecnologia pode parecer simples, mas ela é muito complexa por uma série de fatores, dentre eles a latência, ou seja, a resposta tem que ser rápida. À medida que você vai escrevendo, ele já tem que completar imediatamente, trazendo a melhor resposta possível. Ela tem que ser eficiente, considerando que o Google, o Gmail especificamente, ele tem mais de 1,4 bilhões de contas. Então você tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas usando o Gmail. Então ele tem que trazer respostas eficientes, considerando essa escala absurda, né? Então o sistema precisa lidar com essa carga toda sem problemas, sem deixar de entregar as respostas que são precisas. E finalmente o algoritmo precisa lidar com privacidade e justiça, pois na questão de privacidade os seus e-mails não devem vazar e nem devem ser lidos pelos funcionários do Google, e tem a questão da justiça novamente. As respostas que ele vai autocompletar no e-mail não pode ter preconceito nem ser enviesadas. A outra aplicação interessantíssima de processamento de linguagem natural e que até bombou bastante na mídia foi o Google Duplex. O Google Duplex é uma tecnologia do Google capaz de realizar conversas, principalmente ao telefone, de uma maneira idêntica ao que um ser humano faria. Só que é importante enfatizar que essa tecnologia só funciona para contextos muito específicos. Para realizar uma tarefa, por exemplo, agendar um horário no cabeleireiro. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. O Google Duplex é capaz de telefonar, conversar com o atendente, marcar um horário no cabeleireiro, tudo de maneira automática. Um robô fazendo isso sozinho. É muito interessante que a resposta que o Google Duplex dá é muito parecida com a de um ser humano, com pausas, com pensamentos como, então tá bom. Então é assustadoramente realista. Outro exemplo bem legal do Google Duplex é uma ligação para marcar um horário no restaurante, né? Agendar uma mesa no restaurante. Muitos avanços, muitas conquistas também foram obtidas em algo que chamamos de modelos de linguagem, popularizados principalmente por uma tecnologia que se chama UML-Fit. Esse UML não tem nada a ver com o UML de diagrama, UML mesmo, de engenharia de software, tá? Não tem nada a ver com isso. O UML-Fit é Universal Language Model Fine Tuning for Text Classification. Esse método, essa ferramenta, o UML-Fit, ele traz uma série de modelos pré-construídos para resolver problemas de linguagem natural. Coisas como encontrar documentos relevantes para um caso legal, identificar spam, bots e comentários negativos ou ofensivos, classificar análise de compra de produtos em uma análise positiva ou análise negativa,
agrupar artigos baseados em orientação política, se é de esquerda ou se é de direita, por exemplo. Essa ferramenta, o MLFit, que trouxe avanços para esses problemas que eu citei, é muito interessante, pois ela usa algo que chamamos de transferência de aprendizado. A transferência de aprendizado consiste em você pegar uma solução pronta de um problema A e usar ela como ponto de partida para um problema B. Por exemplo, você pode criar um algoritmo que analisa a imagem médica para dizer se tem câncer de mama ou não e usar esse modelo como ponto de partida para classificar se uma imagem médica tem câncer de pulmão ou não, por exemplo. Eu nem sei se isso é possível, mas é só um exemplo para você entender que você pega conhecimento ou um modelo pronto de um problema A e usa num problema B. Além do MLFit, que é uma ferramenta de programação que você pode usar para esses problemas que eu estou falando, também existem outras abordagens, como é o caso do Elmo, dos transformadores da OpenAI, as incorporações multilinguais do Facebook, então o Facebook também trabalha muito com esses problemas de linguagem natural, e o Google BERT. Não vou explicar essas outras ferramentas, pois elas têm um princípio muito parecido com o MLFit. Ele usa essa coisa de transferência de aprendizado para problemas de linguagem natural. Essas propostas estão sendo implementadas em ferramentas existentes, como é o caso do Allen NLP e o Flare. Eu vou deixar na descrição do vídeo essas ferramentas aí para você dar uma olhada. Agora vamos falar do último ponto, né, o quarto ponto, que é em relação às ferramentas, os frameworks de inteligência artificial. A batalha entre eles se intensificou muito nesse ano que passou. A ferramenta mais usada ainda é o TensorFlow, que é desenvolvida pelo Google. Só que essa batalha pela liderança se intensificou muito por conta da PyTorch. Desde que saiu a versão 1.0 da PyTorch, ela pouco a pouco está alcançando o TensorFlow. Inclusive, se eu não estou enganado, a Camila Laranjeira usa a PyTorch no mestrado dela. E eu acho que a Vivi também. A Vivi eu não tenho certeza. Vivi, confirma aí nos comentários qual ferramenta que você usa. Pois bem, de acordo com o Xavier, ele alega que a PyTorch está se tornando a mais utilizada por conta da usabilidade, a documentação e o fato dela estar sendo mais aplicada na área de educação. Ou seja, a PyTorch está sendo mais usada na hora de explicar conceitos de Deep Learning em escolas, em faculdades e tudo mais. Desde que a biblioteca FastAI passou a usar a PyTorch, né, a FastAI é uma biblioteca importante aí que implementa uma série de coisas de inteligência artificial. Então, desde que essa biblioteca adotou o PyTorch, essa batalha esquentou mais. E o Google está ciente dessa disputa muito aguerrida, tanto que ele introduziu o Keras como parte integrante fundamental do TensorFlow. O Keras, basicamente, é uma ferramenta que está uma camada acima da TensorFlow. A TensorFlow ela é uma biblioteca de Deep Learning muito boa, só que muito difícil de ser usada, principalmente para iniciantes. Muita gente só quer usar algoritmos prontos para alguma tarefa. Então o Keras fica numa camada acima, aplicando os conceitos da TensorFlow, mas de uma maneira mais amigável, uma maneira com uma usabilidade melhor para o usuário. Então o Keras simplifica uma série de tarefas para você usar Deep Learning de uma maneira mais fácil. Outro fator relevante foi que o Google contratou uma série de desenvolvedores muito bons para trabalhar com a TensorFlow. Uma dessas desenvolvedoras se chama Paige Bailey, grande especialista da área e, como se auto-intitula, ela é a mãe do TensorFlow. É bem legal acompanhar o Twitter dela, ela fala uma série de novidades em relação ao TensorFlow. Eu vou colocar na descrição do vídeo, que é sempre legal falar de mulheres que desenvolvem nessa área. E o que acontece? No fim das contas, todos nós nos beneficiamos dessa disputa, pois quanto mais ferramentas existem, mais pessoas trabalham nelas, melhores algoritmos, melhores tecnologias vão surgir no fim das contas. Outro campo que se beneficiou muito dessas batalhas de frameworks é justamente a área de aprendizado por reforço. Basicamente, esse conceito refere-se aos algoritmos que são orientados a objetivo, que aprendem a atingir um objetivo complexo ou a maximizar resultados. Por exemplo, imagina um jogo de Super Mario. Imagina você criar uma inteligência artificial que joga Super Mario Bros. Sozinho. Essa tecnologia vai experimentar e fazer testes. Então ela vai andar com o Mario
e ela vai perceber, ó, andar é bom, pois eu estou atingindo o objetivo de chegar no fim da fase. Aí ele encontra um inimigo. Aí o Mario vai encostar no inimigo e vai morrer. Aí ele vai aprender, eu não posso encostar nos inimigos, senão eu morro. Aí essa IA encontra um cogumelo verde. O cogumelo verde dá uma vida. Então quando o Mario encosta no cogumelo verde, ele vai ser recompensado. Então a IA aprende, eu preciso encostar em cogumelos verdes para ganhar mais vidas. Então essas coisas fazem o algoritmo entender que essa é uma ação positiva e que gera recompensas, fazendo com que essas atitudes sejam repetidas no futuro. Um bom exemplo disso é uma tecnologia chamada Impala, desenvolvida pela Google DeepMind como um agente distribuído capaz de usar os recursos computacionais de uma maneira mais eficiente e mais escalável, de forma que o aprendizado de uma tarefa seja usado em outra. Ou seja, ele aplica uma transferência de aprendizado ali também. E essa tecnologia joga jogos de Atari como ninguém. Não apenas isso, a Google também criou uma tecnologia que se chama Dopamine, é um framework para você trabalhar com aprendizado por reforço, e também um outro framework chamado TRFL. A Facebook não ficou atrás, ela também criou uma ferramenta que se chama Horizon, então é uma ferramenta de programação para você trabalhar com aprendizado por reforço. E a Microsoft também desenvolveu uma tecnologia, disponibilizou ela, que se chama TextWord, que é mais voltada para agentes que funcionam baseado em reforço para jogos e ferramentas de texto. Então essa ferramenta é muito boa para jogar jogos de Adventure baseados em texto, como o popular Zork. E como todas essas ferramentas que eu falei estão sendo disponibilizadas ao público, é esperado que em 2019 a gente tenha ainda mais avanços nessa área de aprendizado por reforço. Para concluir essa parte de frameworks, vamos falar de uma outra tecnologia que se chama TF-Rank. Ela é empregada em problemas de ranqueamento, onde você deve ordenar tarefas de uma lista de forma que se maximize a utilidade dela. Por exemplo, motores de busca devem pegar uma série de links e ranquear eles em ordem de importância. Por exemplo, sistemas de recomendação. Você comprou um livro, ele tem que ordenar os demais livros existentes da loja em ordem de importância, sugerindo no topo dessa lista livros que tenham a ver com esse livro que você comprou. Tradução realizada por máquinas. Por exemplo, você bota uma frase em inglês, ele vai fazer uma listagem de que expressões em português traduzem melhor isso que você escreveu. Tudo isso que eu estou falando são problemas de ranqueamento. Você tem uma série de dados e você precisa colocar eles em ordem de importância. Sistemas de diálogo, como é o caso do RoboEd, por exemplo, onde você pergunta alguma coisa a ele e ele responde. Ele tem que ordenar quais diálogos são mais interessantes a serem mostrados naquele momento. E até mesmo biologia computacional também. Por mais que possa parecer que a partir do momento que foi desenvolvida a Deep Learning, a gente não precisa mais se importar com dados, isso não é verdade. Ou seja, não basta apenas você entregar dados brutos para Deep Learning e esperar que ele classifique aquelas coisas automaticamente e cuspa os resultados que a gente quer. Isso não é necessariamente verdade. Muitos avanços importantes que foram obtidos em 2018 foi justamente em processar e melhorar os dados que temos. A Google, por exemplo, apresentou uma ferramenta para aumento de dados. O que seria aumento de dados? Imagina que você tem uma base de dados de imagens médicas, de imagens, por exemplo, de ressonância magnética de mama, por exemplo, para você reconhecer câncer ou não. O aumento de dados consiste em você pegar essas imagens, aumentar as escalas delas, diminuir a escala, rotacionar elas, distorcer a imagem de várias formas para você, assim, produzir mais dados e melhorar esses resultados. A Google criou uma ferramenta baseada em reforço chamada AutoAugment,
que produz aumento de dados por conta própria para melhorar sua base de treinamento de Deep Learning. Existe uma ideia ainda mais extrema que consiste em você construir dados sintéticos para uma base de dados. Esse conceito pode ser o futuro da IA em alguns campos. Imagina, você pega essa mesma base de dados de ressonância magnética para câncer de mama e você cria novas imagens ali de pacientes que não existem para melhorar a sua base de dados. A NVIDIA apresentou um paper muito interessante nesse sentido que se chama Training Deep Learning with Synthetic Data. O próprio Xavier Amatrirahim, ele apresentou uma técnica que usa sistemas especialistas para gerar dados sintéticos que podem ser usados para treinamento de ferramentas de Deep Learning. Também vou colocar na descrição do vídeo esse trabalho do Xavier. Então a ferramenta do Xavier combina dados sintéticos, dados que são criados, com dados existentes, combinando ambos numa base de treinamento de Deep Learning. Finalmente, é importante falarmos de uma ferramenta que se chama Snorkel. Ela auxilia na rotulação de grandes massas de dados. E o que vem a ser essa parte de rotulação? Rotular significa você, na mão, dizer, ó, essa imagem tem câncer e essa imagem não tem. Então você define, você marca manualmente isso. Só que isso dá muito trabalho. Então essa ferramenta que se chama Snorkel, ela ajuda você a rotular. Então você pode, por exemplo, rotular algumas imagens na mão e a ferramenta tenta rotular os dados restantes. E você pode fazer isso usando Python. Então tem essa ferramenta aí bem interessante, eu vou colocar na descrição do vídeo que talvez ajude você em algum trabalho, né? Dá uma olhada nela aí que é interessante. E para concluir, apesar de eu ter apresentado para vocês todos esses avanços, não houve nenhuma quebra de paradigma absurda na IA e em Machine Learning no ano de 2018. Um dos pais do Deep Learning, o George Hinton, ele até tem uma explicação de por que isso aconteceu. Na visão dele, você tem poucos sêniors e muita gente jovem trabalhando na área. E essa falta de inovação é justamente por conta disso. Muito dessa inovação vem de pessoas altamente experientes na área, só que nessa área tem pouca gente experiente ainda, e muito jovem. E muito jovem que simplesmente aplica as ferramentas que já existem para áreas diferentes. E para não parecer que a gente está falando isso por puro achismo e por puro chute, existem algumas reportagens bem interessantes que alegam que realmente grandes avanços, grandes quebras de paradigma em áreas de exatas ocorrem por pessoas que têm uma idade de 40 a 50 anos. Principalmente acima de 40 anos, principalmente em áreas como química, física e medicina. A média de idade dos laureados com o Nobel da Física, por exemplo, é 48 anos. Agora, o Xavier traz uma outra visão. Na visão dele, esses avanços aí, sem quebras de paradigmas absurdas, é pelo fato de você ainda ter muita aplicação, muita coisa a ser explorada de Deep Learning que ainda não foi feito. Então, trabalhar com novas abordagens ainda não é tão interessante assim. Não é tão lucrativo para as empresas e nem para as universidades. Sobretudo pelos custos financeiros e os riscos de ficar trabalhando em uma tecnologia que não renda nada no futuro próximo. É um risco bastante considerável. Entretanto, alguns papers trouxeram descobertas muito interessantes na IA. O artigo An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling, ótimo inglês. Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Sugere que seja reconsiderada essa associação que é feita entre modelagens de sequências temporais, por exemplo, vídeos, áudios, com redes neurais recorrentes. Pois até então, muita dessa tecnologia, por exemplo, para sintetizar áudio, que é até uma coisa que a Adobe e a NVIDIA andaram fazendo, criar áudio do nada, criar música, criar voz do nada, e também tradução, por exemplo, inglês para português e vice-versa, muito desse tipo de tecnologia é feito com rede neural recorrente. E esse artigo traz uma prova
empírica e também computacional que talvez seja melhor a gente usar redes neurais convolucionais para esses problemas e não a rede neural recorrente. Ou seja, esse paper acredita que a rede neural convolutiva seja mais natural como ponto de partida para esses problemas. Outro paper bem interessante é o Neural Ordinary Differential Equations, que questiona a noção clássica de você trabalhar com redes neurais profundas compostas por camadas ocultas. Ao invés de trabalhar com camadas ocultas, com o método do gradiente, essas ferramentas que são tradicionais para resolver redes neurais, esse artigo apresenta uma caixa preta composta por resolvedores de equações diferenciais. Então é uma matemática diferente, é um tipo de rede neural diferente que trabalha com outro tipo de matemática para resolver problemas. Não é um paper fácil de ler, pois é bastante matemático. Eu até tentei dar uma lida nele e achei bastante pesado. Só que apenas o fato de ter sido descoberta uma nova família de redes neurais, isso pode trazer avanços interessantes no futuro, pois esse tipo de rede neural pode, por exemplo, ser mais eficiente, pode gastar menos memória, pode ser melhor paralelizável, então pode usar placas de vídeo para ser mais eficiente do que as redes neurais tradicionais. Então, só de você apresentar uma nova família de redes neurais, isso já é digno de nota. Pode ser que no futuro esse tipo de rede neural seja mais interessante para outros problemas. E algo bem curioso desse último paper é que essa pesquisa nasceu de análise de dados no campo da saúde. Então note como é interessante que você trabalha com uma área e você acaba caindo em uma outra coisa completamente diferente, o que é bastante comum em pesquisa. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu acho que o vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visão geral dos avanços da IA e de Machine Learning em 2018. Obrigado por ter assistido até o final. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Comente aí sugerindo coisas que vocês queiram que eu fale aí. E até a próxima. Falou!